Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque. A paz a todos. Estamos juntos novamente e desta vez para mergulharmos no livro do profeta Jeremias. E começaremos hoje com os capítulos 1, 2 e 3. Mas antes eu queria orar com você. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nesta manhã, nós engrandecemos ao teu nome, porque o Senhor é um Deus presente, o Deus que tem nos guardado, nos abençoado, nos livrado. Nós queremos agradecer a ti, ó Pai. Terminamos ontem a leitura do livro de Isaías e hoje estaremos começando mais uma jornada, o livro do profeta Jeremias. Que o Senhor nos guarde, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, que o teu Espírito Santo nos leve à revelação da tua palavra. Ó Pai querido, ministra aos nossos corações, que possamos, ao terminar mais o livro de Jeremias, sair com um conhecimento mais profundo sobre o Senhor, sobre o teu amor, a tua misericórdia, sobre como nós devemos viver em fidelidade ao Senhor, confiando em tua palavra, em tuas promessas. Visite agora, Senhor, todos os nossos irmãos e irmãs que participam deste grupo, as pessoas que receberão, ó Pai, essa mensagem em outros grupos que são replicados, Senhor, que a tua graça alcance a cada um de suas famílias, das congregações que participam e que o teu nome seja sempre glorificado em nosso meio, que a tua graça seja sempre abundante em nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O livro de Jeremias, um dos textos centrais da Bíblia, é um rico depósito de história religiosa, emoção profética e teológica. Este estudo busca explorar o livro, analisando sua autoria, data, características literárias, contexto histórico e temas principais. Tradicionalmente, o livro é atribuído ao profeta Jeremias, filho de Ilquias, do sacerdócio de Anatote na terra de Benjamim. O próprio texto descreve Jeremias como alguém chamado por Deus para ser profeta às nações, um papel que ele desempenhou por volta de 40 anos, começando no 13º ano do reinado de Josias, rei de Judá, por volta do ano 627 a.C., e estendendo-se até após a destruição de Jerusalém e o início do exílio babilônico em 586 a.C. Datado do período final do primeiro templo, as camadas mais antigas do livro de Jeremias são contemporâneas aos últimos 5 reis de Judá. A narrativa abrange os eventos que antecedem o exílio babilônico, incluindo a reforma religiosa de Josias e a subsequente queda em apostasia após sua morte, e a ascensão do Império Neobabilônico e o cerco de Jerusalém e a destruição do templo. O livro de Jeremias mistura vários gêneros literários. Ele inclui oráculos de julgamento e salvação, narrativas históricas, confissões do profeta ou lamentos de Jeremias e até uma coleção de cartas. Prosa e poesia se entrelaçam, refletindo a turbulência da época de Jeremias e a força de sua mensagem. A poesia, com suas imagens vívidas e metáforas poderosas, buscam captar a atenção do leitor, enquanto a prosa narra eventos da vida do profeta e da nação, contextualizando suas profecias. O livro de Jeremias deve ser entendido em seu contexto histórico. Jeremias viveu durante o declínio do reino de Judá, testemunhando sua subjugação por impérios como egípcio e babilônico, e compartilhando as dores e esperança do seu povo. A ameaça do Império Babilônico e as intrigas políticas de Judá são o pano de fundo para Jeremias defender a fidelidade a Deus, denunciar a injustiça social e proclamar o juízo divino através do exílio. O tema central do livro de Jeremias é a fidelidade à aliança com o Eterno e as consequências de sua violação. Jeremias alerta Judá e Jerusalém que abandonar os caminhos do Senhor levará à ruína e ao exílio. Ele destaca a necessidade de arrependimento e retorno ao Senhor, enquanto prevê um futuro em que o Senhor fará uma nova aliança com o seu povo. Além disso, o tema da palavra do Senhor é importante. Jeremias é frequentemente chamado de
profeta da palavra, pois sua mensagem é uma revelação divina. A tensão entre a palavra profética e a resposta do povo é um drama que se desenrola ao longo do livro. O livro pode ser dividido em várias partes: oráculos contra Judá e Jerusalém, oráculos contra outras nações, narrativas históricas e biografias sobre a vida de Jeremias, e material apocalíptico e de esperança com relação ao futuro. Jeremias fala do Senhor como soberano da história, enfatiza sua justiça e sua misericórdia. O livro oferece uma teologia da história, onde o Senhor trabalha dentro dos eventos humanos para trazer tanto julgamento quanto restauração. O Senhor é retratado como desejoso de perdoar e restaurar, mesmo diante da rebelião contínua do povo. O livro de Jeremias tem inspirado, confortado e desafiado gerações. Sua mensagem de que o Senhor está ativo na história e que a fidelidade a Ele é essencial, continua a ressoar. Os lamentos de Jeremias, sua honestidade sobre o sofrimento e a sua esperança no Senhor oferecem um modelo de fé em tempos de crise. Estudar o livro de Jeremias é uma jornada pela paixão de um homem por Deus e o seu povo. É um convite para entendermos nosso contexto histórico e teológico através dos olhos daqueles que viveram em tempos de desespero e esperança. Ao aprofundarmos neste livro, somos convidados a refletir sobre como a palavra do Senhor continua a falar em nossos tempos de mudanças. O capítulo 1 serve como um portal para a compreensão das profundas mensagens e da missão extraordinária do profeta Jeremias. À medida que mergulhamos neste capítulo, somos imediatamente apresentados a um cenário carregado de significado e propósitos divinos. No início do capítulo, Jeremias é apresentado como um jovem, cuja chamada para o ministério profético é revelada pelo próprio Senhor. Esta revelação não é apenas uma convocação, mas também um selo de autenticidade divina, pois o Senhor afirma que conhecia Jeremias antes mesmo que ele fosse formado no ventre de sua mãe. Esta afirmação ressalta a soberania e o plano preordenado do Senhor em relação à vida do profeta. Além disso, Jeremias é incumbido de uma tarefa formidável: ser um profeta para as nações. Ele é chamado a proclamar as palavras do Senhor, enfrentar desafios e adversidades e ser um instrumento de correção e direção espiritual. É neste contexto que o capítulo 1 lança as bases para as mensagens poéticas e as adversidades proféticas que permeiam todo o livro. Este capítulo inicial nos convida a explorar não apenas a vida de Jeremias, mas também a relação entre o divino e o humano, revelando como o Senhor escolheu um jovem relutante para desempenhar um papel vital em sua obra redentora. À medida que nos aprofundamos no estudo de Jeremias, somos convidados a refletir sobre o chamado, a obediência e a fidelidade em nossa própria jornada espiritual. A chamada de Jeremias, conforme relatada nos versículos 1 ao 4 do capítulo 1, é um dos momentos mais significativos da história dos profetas bíblicos. Esta passagem não apenas introduz a figura de Jeremias como um mensageiro divino, mas também estabelece temas e motivos que serão essenciais em toda a sua trajetória profética. O texto começa apresentando Jeremias como filho de Ilquias, situando-o em um contexto histórico e geográfico específico. Isso nos ajuda a compreender a relevância do seu ministério no cenário político, social, religioso de sua época. O versículo 1 começa com uma introdução histórica, mencionando o nome de Jeremias, seu pai Ilquias e a localização de Anatote, no território de Benjamim. Esta referência geográfica não é apenas um detalhe, ela contextualiza Jeremias dentro da história de Israel, especialmente considerando a proximidade de Anatote com Jerusalém. Além disso, a identificação de seu pai como sacerdote lança luz sobre a educação e o ambiente religioso em que Jeremias foi criado, elementos que influenciaram profundamente o seu ministério. Nos versículos 2 e 3, a narrativa se aprofunda no contexto histórico, mencionando os reinados sobre os quais Jeremias profetizou.
A menção dos reis Josias, Joaquim e Zedequias não é mera formalidade. Ela serve para destacar o período turbulento e cheio de desafios pelo qual passava o reino de Judá. Essa época foi marcada por reformas religiosas, crises políticas e ameaças externas, particularmente da Babilônia. Este contexto agitado ressalta a importância e a urgência da mensagem que Jeremias estava prestes a receber e transmitir. No versículo 4, temos a introdução direta à chamada divina de Jeremias. Veio a minha palavra do Senhor dizendo. Essa frase é crucial, pois indica que a fonte da autoridade da mensagem de Jeremias não é humana, mas divina. A chamada de Jeremias é apresentada como uma iniciativa do Senhor, destacando a natureza sobrenatural de sua missão. Isso estabelece Jeremias como um porta-voz do Senhor, alguém que fala não por si mesmo, mas como um emissário do divino. A chamada de Jeremias, nesses primeiros versículos, é cercada de significados profundos e simbolismos. Ela não apenas estabelece a autoridade profética de Jeremias, mas também introduz questões teológicas fundamentais que serão exploradas ao longo do livro. A menção do contexto histórico e geográfico serve como pano de fundo para as mensagens que Jeremias entregará, revelando a interação entre a esfera divina e os acontecimentos humanos. Sendo assim, dos versículos 1 ao 4, não são apenas uma introdução à figura de Jeremias como profeta, é também um convite para compreender a complexidade do seu ministério e a profundidade de sua mensagem. Cada elemento neste início da narrativa, seja a genealogia, a geografia, o contexto histórico ou a chamada divina, contribui para uma compreensão mais rica do papel de Jeremias como um mensageiro do Senhor em tempos turbulentos. Através desses versículos, somos convidados a mergulhar em uma história de fé, desafio e esperança, onde a voz de um profeta ecoa através dos tempos, trazendo mensagens eternas de julgamentos, restauração e redenção. Agora, dos versículos 5 ao versículo 10, oferece uma visão extraordinária da relação entre o Senhor e Jeremias e revela os detalhes da missão com a qual ele foi encarregado. O subtítulo, A Comissão Divina, captura a essência desse trecho e ilustra como o Senhor escolheu e equipou Jeremias para um propósito específico. O versículo 5 começa com a afirmação notável: antes de formá-lo no ventre materno, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei e o designei profeta às nações. Aqui somos confrontados com a profunda compreensão do Senhor sobre a vida de Jeremias. Deus não apenas conhece Jeremias desde o ventre de sua mãe, mas também o escolheu e o separou para um propósito único e grandioso. No versículo 6, vemos a relutância inicial de Jeremias ao responder ao chamado do Senhor. Ele protesta dizendo: Senhor Deus, eu não sei falar, pois sou apenas uma criança. Essa reação sincera de Jeremias ilustra sua humildade e a consciência de suas limitações humanas. No entanto, o Senhor responde com amor e autoridade, assegurando-lhe que ele estará com ele e o capacitará para a tarefa a qual foi chamado. Essa resposta do Senhor é uma lembrança poderosa de que quando o Senhor chama, ele também equipa e capacita os escolhidos, independentemente das suas limitações. A partir do verso 10, o Senhor prossegue com a descrição das responsabilidades e alcance da missão de Jeremias. Olhe, hoje eu coloco você sobre nações e reinos para arrancar e demolir, para destruir e derrubar, para construir e plantar. Essas palavras enfatizam a natureza abrangente e impactante do ministério de Jeremias. Ele seria um instrumento nas mãos do Senhor para desempenhar um papel fundamental na história das nações e reinos, tanto na destruição quanto na edificação. Dos versos 11 ao verso 16, somos levados a uma cena notável, a visão de uma vara de amendoeira. Esse trecho, que abrange os versículos 11 e 12, é uma das passagens mais icônicas e simbólicas do início do ministério do profeta.
Ela ilustra vividamente como o Senhor se comunica com Jeremias e lhe revela sua mensagem. A visão da vara de amendoeira é uma lição poderosa sobre a vigilância e o cumprimento iminente da palavra do Senhor. A amendoeira é uma árvore que floresce e produz frutos precocemente, sendo um símbolo da rapidez com que a palavra do Senhor será cumprida. O Senhor pergunta a Jeremias: o que você vê, Jeremias? E ele responde: vejo uma vara de amendoeira. Então o Senhor lhe diz: você viu corretamente, pois estou vigiando para cumprir a minha palavra. A seguir, nos versos 13 ao 16, o Senhor oferece uma explicação mais detalhada da visão da vara da amendoeira. Ele diz a Jeremias para prestar atenção ao que ele está prestes a dizer e o que ele verá em seguida. Estou prestes a pronunciar a minha sentença contra o meu povo por causa dos seus pecados graves. Versículo 14. Deus então descreve uma série de imagens impactantes que simbolizam juízo e destruição. Há uma visão de um caldeirão fervente inclinando para o norte, representando a ameaça que se aproxima vinda do norte. Verso 15. Além disso, o Senhor menciona a vinda de reinos estrangeiros que se levantarão contra Judá, trazendo devastação e exílio. Versos 15 e 16. Essa explicação da visão é um lembrete solene das consequências dos pecados do povo de Judá. O Senhor estava prestes a trazer juízo sobre eles por causa de sua rebelião e desobediência. A vara de amendoeira, que simboliza a rapidez do cumprimento da palavra do Senhor, agora representa o juízo iminente que não pode ser evitado. Os versos 17 a 19 refletem o cuidado amoroso do Senhor pelo seu servo e a certeza de que Jeremias não enfrentaria seu chamado e ministério sozinho. No verso 17 começa com uma exortação: quanto a você, prepare-se, esteja preparado e diga-lhes tudo o que eu lhe ordenar. O Senhor instrui a Jeremias a se preparar e a cumprir a missão de comunicar as palavras que lhe serão dadas. O Senhor diz a Jeremias para não temer as faces duras das pessoas, pois estaria com ele para livrá-lo. Jeremias não precisaria temer a hostilidade das pessoas, pois o Senhor estaria ao seu lado como sua defesa. O verso 18 avança com outra promessa extraordinária. Aqui o Senhor utiliza metáforas poderosas para descrever a proteção e a força que ele conferiria a Jeremias em seu ministério. Uma cidade fortificada, inabalável e resistente, enquanto uma coluna de ferro e um muro de bronze são símbolos de solidez e intransigência. O verso 19 conclui com a promessa de que Jeremias venceria os seus adversários. Esta afirmação enfatiza a vitória final de Jeremias sobre aqueles que se oporiam a ele. A presença e a proteção do Senhor assegurariam o sucesso de sua missão profética. O capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, nos leva a um momento crucial na vida do profeta e na relação entre o Senhor e o povo de Israel. Esse trecho, marcado por uma atmosfera de recordação e nostalgia, é como um convite caloroso para um encontro íntimo com o passado, a fim de reavivar a chama da devoção e da fidelidade. Jeremias, nesse início, é chamado pelo Senhor a uma missão profética, uma vocação que o coloca como um mensageiro divino destinado a confrontar a nação de Israel em sua infidelidade. O chamado de Jeremias não é apenas um evento comum, mas um convite solene para relembrar antigamente, quando a relação entre Deus e Israel era marcada pela fidelidade e pelo compromisso mútuo. No verso 2, nós vemos como a voz do Senhor ressoa com ternura ao dirigir-se a Jeremias. Estas palavras carregam uma profunda carga emocional e poética, como se o Senhor estivesse relembrando um amor que outrora foi puro e sincero. Aqui o Senhor utiliza a linguagem do amor humano para expressar a relação entre ele e Israel. Ele recorda os tempos em que Israel era como uma jovem noiva, cheia de entusiasmo e paixão, quando ambos estavam comprometidos em seguir o mesmo caminho como noivos e namorados.
Esta imagem evoca uma sensação de intimidade e carinho, reforçando a ideia de que o Senhor anseia pela restauração deste relacionamento especial. A menção ao deserto é especialmente significativa, pois remete ao período em que Israel, após ser liberto da escravidão do Egito, estava sob os cuidados e a orientação direta do Senhor. No deserto, Israel experimentou milagres, provisão divina e a presença constante do Senhor. Era um tempo em que a fé era forte e a dependência no Senhor era clara. Dos versos 4 ao 8, adentramos em uma narrativa marcada pela acusação divina, onde o Senhor confronta diretamente o povo de Israel por sua infidelidade e apostasia. Esse trecho é uma continuação do chamado de Jeremias e estabelece as bases para o confronto profético que se desenrolará ao longo do livro. Esta acusação do Senhor começa de maneira incisiva. O uso das palavras "ouvi a palavra do Senhor" ressoa com autoridade divina, indicando que o que segue é uma mensagem direta e inquestionável do Senhor. A referência à casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel abrange toda a nação, demonstrando que ninguém está isento da repreensão divina. No verso 5, o Senhor recorda os dias antigos, quando os patriarcas de Israel não encontraram razões para se afastarem dele. No entanto, a geração presente se desviou buscando vaidade, se tornando leviana em sua fé. O termo vaidade aqui se refere à idolatria, à busca de ídolos e deuses falsos em detrimento do Deus verdadeiro. A acusação é dupla. Israel não apenas abandonou a aliança com o Senhor, mas também trocou a verdade pela mentira, adorando ídolos que não têm poder nem autoridade. No verso 6, nós vemos que a nação negligenciou os feitos poderosos do Senhor em sua história, esquecendo sua providência no êxodo do Egito, sua orientação no deserto e seu constante cuidado. E é importante notar que a acusação do Senhor não é apenas sobre a infidelidade, mas também sobre a ingratidão de Israel. Eles não reconheceram as maravilhas do Senhor em libertá-los do Egito e conduzi-los à terra prometida. Em vez disso, agiram como se o Senhor fosse ausente ou irrelevante em suas vidas. O verso 7 reforça a ideia da terra prometida como uma terra de leite e mel, um lugar de abundância e bênçãos. No entanto, em vez de valorizarem essa terra como um presente do Senhor, eles a profanaram ao adorar ídolos. E no verso 8 nós vemos a tristeza do Senhor diante da infidelidade de Israel. Vemos que não apenas o povo, mas até mesmo os líderes religiosos se afastaram do Senhor e seguiram os falsos deuses. Os versos do 9 ao 13 nos trazem uma perspectiva única e comovente da relação entre o Senhor e o seu povo. É aqui que testemunhamos o lamento profundo e sincero do Senhor diante da infidelidade de Israel. No verso 9, nós temos uma pergunta retórica, mas profundamente significativa, onde o Senhor está, de certa forma, perguntando a Israel por que ele ainda deveria se envolver com eles, por que deveria continuar a buscar uma relação com o povo que o abandonou repetidamente. No verso 10, o Senhor continua a refletir sobre os dias passados, recordando uma época em que Israel parecia puro e dedicado. O Senhor lembra a Israel de seu passado de fidelidade, quando o povo o servia com zelo e devoção. Ele os convida a considerar se alguma outra nação já havia abandonado seus deuses da mesma forma que Israel havia feito. No verso 11, o Senhor identifica o cerne do problema. Aqui ele destaca a absurda ironia da situação. As nações pagãs podem adorar ídolos que não têm poder algum, mas Israel, que conheceu o Senhor verdadeiro e experimentou os seus milagres, escolheu trocar a divindade pela idolatria. É um comportamento irracional e triste que desperta a tristeza do Senhor. No verso 13, o Senhor utiliza uma metáfora poderosa. Ele se compara a um manancial de águas vivas, fonte de vida e sustento, enquanto Israel é representado como aqueles que abandonaram essa fonte para cavar cisternas defeituosas, rotas, furadas, que não têm o poder de reter a água.
Dos versos 14 ao 19, encontramos uma continuação da acusação divina contra Israel por sua infidelidade e apostasia. Este trecho detalha a consequência dolorosa que o povo enfrentará como resultado de suas escolhas erradas e de seu afastamento do Senhor. No verso 14, nós temos mais uma pergunta retórica. Essa pergunta aponta para a incredulidade de Israel. O Senhor lembra a nação de que eles não são servos, mas seu povo escolhido, nascido em sua casa. No entanto, eles se tornaram presa devido à sua infidelidade. É como se o Senhor estivesse expressando perplexidade diante da escolha de Israel de submeter a escravidão espiritual ao invés de desfrutar de sua liberdade e proteção. No verso 18, o Senhor expressa a perplexidade com a busca de Israel por ajuda estrangeira em vez de confiar nele. Ele questiona por que Israel está se voltando para as nações em busca de segurança quando ele, o próprio Senhor, é o protetor de Israel. E no verso 19, o Senhor resume as consequências inevitáveis da infidelidade de Israel. Sua maldade os castigará, sua apostasia o condenará. É uma advertência clara de que a decisão de abandonar o Senhor é tanto má quanto amarga. Dos versos 20 ao 28, nós temos uma abordagem à infidelidade de Israel ao Senhor. O povo de Israel é comparado a uma prostituta espiritual, que se afastou do Senhor e buscou ajuda em alianças estrangeiras, em vez de confiar no Senhor. Deus, através de Jeremias, condena essa busca por ajuda externa e destaca a inutilidade de adorar ídolos que não podem salvar o povo em tempos de dificuldade. Esses versículos enfatizam a necessidade de Israel retornar à fidelidade ao Senhor e abandonar a idolatria. Nos versos 29 ao 37, fala sobre a teimosia e rebeldia de Israel contra o Senhor. O Senhor questiona por que o povo contende com ele, apesar de terem sido corrigidos repetidamente. Israel continua a justificar suas ações e buscar ajuda em outras nações, em vez de confiar no Senhor. O Senhor destaca que a desgraça de Israel é causada por sua infidelidade e idolatria. No final, o Senhor diz que Israel será envergonhado por confiar em alianças estrangeiras que não podem salvá-los. Agora, no capítulo 3, Jeremias expõe a relação complexa entre o Senhor e o seu povo. Ele usa a metáfora da infidelidade conjugal para ilustrar a maneira como Israel se afastou do Senhor, buscando a adoração de ídolos e outros deuses. No entanto, Jeremias também aponta para a promessa de restauração e perdão divino, enfatizando a compaixão do Senhor em meio aos erros da nação. Nos versos 1 ao 5 do capítulo 3, nós vemos o Senhor usar uma metáfora de um casamento desfeito para ilustrar a infidelidade de Israel ao Senhor. O Senhor compara Israel a uma esposa infiel que se prostituiu com muitos amantes. Ele questiona se o marido aceitaria de volta uma esposa que o traiu desta forma. O Senhor destaca que, apesar das repetidas correções, Israel continua a se afastar dele e a buscar outros deuses. Mesmo assim, o Senhor ainda chama Israel a retornar para ele. Dos versos 6 ao 10, nós vemos que agora é feita uma comparação à infidelidade de Israel e Judá a uma esposa infiel. O Senhor lembra como Israel se afastou dele, adorando ídolos em lugares altos e debaixo de árvores frondosas. Apesar dos avisos, Israel não retornou ao Senhor. Agora Judá, vendo o que aconteceu com Israel, também se afastou e adorou ídolos, mas de forma ainda mais hipócrita, fingindo arrependimento sem sinceridade. Dos versos 11 ao 14, destaca a misericórdia do Senhor e o chamado ao arrependimento. O Senhor declara que Israel, apesar de sua infidelidade, é mais justa do que Judá. Ele chama Israel a retornar a ele, prometendo não manter sua ira para sempre, pois é misericordioso. O Senhor convida os filhos infiéis a se converterem, afirmando que ele é o seu marido e que os levará de volta a Sião. Dos versos 15 ao 18, ainda continua falando sobre as promessas futuras, onde o Senhor vai restaurar Israel e Judá. O Senhor promete dar ao povo líderes que o guiarão em sabedoria e entendimento. Quando o povo se multiplicar na terra, não mais se lembrarão da Arca da Aliança, pois a presença do Senhor será evidente entre eles. Jerusalém será chamada de trono do Senhor, e
todas as nações se reunirão ali. Israel e Judá voltarão juntos e habitarão novamente na terra que o Senhor deu aos seus antepassados. E para finalizar o capítulo 3, dos versos 19 ao 25, fala sobre o desejo do Senhor de restaurar Israel e a resposta do povo. O Senhor expressa seu desejo de dar a Israel uma terra desejável e ser chamado de pai por eles. No entanto, Israel traiu o Senhor como uma esposa infiel trai o marido. O povo reconhece sua culpa e admite que adorou ídolos e se afastou do Senhor. Eles clamam por perdão e reconhecem que a salvação só pode vir do Senhor e não dos ídolos. Queridos, e assim finalizamos o nosso primeiro dia de exposição e meditação do livro de Jeremias. Queridos, que profundos textos que meditamos no dia de hoje. Mas eu queria deixar uma reflexão para os irmãos que está entre os versículos 17 e 19 do capítulo 1. Nós vemos que o Senhor promete a Jeremias que vai o guardar, que vai proteger. O versículo 19 diz assim: eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Quando olhamos para o que o Senhor promete para Jeremias, e vamos ver ao longo do livro de Jeremias, ele passou por muitos sofrimentos, muitas dificuldades. É conhecido como o profeta chorão, tem um livro sobre as lamentações de Jeremias. Então nós vemos que o ofício de profeta, a vida de Jeremias não foi fácil, não foi nada fácil diante daquilo que o Senhor, da incumbência que o Senhor trouxe a Jeremias a ser um profeta naquele momento tão terrível que vivia o povo de Deus. E quando olhamos para esse cuidado de Deus, eu quero fazer uma observação como Deus cuida de nós. Porque às vezes nós nos equivocamos em balizar o que é cuidado, o que é amor. Baseamos o amor de Deus no amor que nós sentimos às pessoas, no cuidado que nós temos com o nosso filho, com as pessoas. Mas nós sabemos que por mais que amamos e cuidamos, negligenciamos em amar e em cuidar em algum momento da vida. Mas o amor e o cuidado de Deus é diferente do nosso. Embora Jeremias teve dias difíceis, momentos difíceis, foi um dos profetas que mais sofreram, nós vemos que o Senhor cuidou dele. Então que você possa refletir e não apenas acreditar que Deus está cuidando e amando você quando as coisas estão dando tudo certo, quando as coisas estão bem, quando os resultados foram positivos, quando tudo conspirou ao teu favor. Porque senão nós vamos sempre dizer aquela frase que Deus é fiel quando tudo dá certo. E nesse cuidado que o Senhor teve com Jeremias, que nós vemos hoje, vamos ver ao longo de todos os capítulos do livro de Jeremias, possa nos ensinar que Deus cuida de nós em todo o tempo, os resultados sendo negativos, a prosperidade não vindo, a família tendo problemas de se ruir, as coisas indo de mal a pior, mesmo assim o Senhor tem cuidado de nós e que você possa permanecer firme no amor do Senhor, que você possa adorá-lo, que você possa engrandecer o nome do Senhor em todo tempo, que em todo tempo você reconheça que o Senhor tem cuidado de você, que o Senhor não perdeu as estribeiras, não perdeu o governo sobre a sua vida, sobre as coisas. Às vezes quando algo dá errado no nosso país, na nossa empresa, nós já logo pensamos que o inimigo colocou a mão e está destruindo, mas saiba você que maior que o inimigo, mais poderoso que o inimigo, que tem o governo de tudo, que o mundo está na palma da sua mão, é o nosso Deus que tem cuidado de mim, de você, da nossa família, que tem cuidado do nosso país, que tem olhado para mim, para você e tem demonstrado o amor dele, que você possa reconhecer o amor e o cuidado de Deus em todas as situações de tua vida. Que Deus te abençoe e amanhã estaremos para o segundo dia da nossa jornada do livro de Jeremias, se assim o Senhor permitir. Fiquem todos com Deus.